Olá galera, estamos aqui no Portal Silvio Sandi, fazendo a nossa revisão para o concurso do TCM Bahia, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Nós vamos trabalhar aqui, fazer uma revisão da matéria controle externo, tá? Eu trouxe um rol aí, uma lista de 45 questões que a gente vai trabalhar exaustivamente e vamos tratar de quase todos os assuntos do edital. Certo? Ao final eu pretendo fazer algumas revisões específicas em alguns temas lá referentes à Constituição do Estado da Bahia, a Lei Complementar 06 de 91 e o Regimento Interno do TCM Bahia, que vale a pena a gente pontuar alguns detalhes que podem aparecer na sua prova, tanto na prova objetiva quanto na discursiva. Mas nosso foco principal hoje é na prova objetiva, que vai acontecer aí no dia 8 de abril. Faltam poucos dias, já estamos aí na reta final mesmo. E o Portal Silvio Sandi, a fábrica de servidores públicos, não poderia deixar de fazer uma grande revisão como a gente está fazendo. O que acontece, galera? Como eu trouxe uma quantidade grande de questões para a gente realmente botar para, como o Silvio Sandi, essa zorra, a gente estourar essa zorra, revisar quase tudo, as coisas mais importantes. Então a gente vai gravar aqui 1 hora e vamos dar um intervalozinho de 5 minutos, 10 minutos e voltamos com o segundo bloco para a gente atender aí o comentário das 45 questões, ok? Bom, em relação à matéria controle externo, o que é que eu tenho a pontuar em relação a essa matéria? Vocês precisam ter atenção, porque essa matéria mistura conceitos, mistura conteúdos de direito administrativo. Você vai precisar ter uma base de direito administrativo, porque você precisa saber atos administrativos, organização administrativa, controle da administração pública, que é um assunto lá de direito administrativo, ok? E você precisa também ter alguns conhecimentos de direito constitucional, como separação dos poderes, como a parte lá do poder legislativo, competências do Congresso Nacional, competências da Câmara, competências do Senado. Vocês vão ver que a gente vai precisar estar dominando essas competências muito bem por causa do controle direto exercido pelo Poder Legislativo, que é uma forma de controle. Eu trouxe algumas questões aqui, nós vamos pontuar alguns detalhes, certo? E, além disso, a prova exige o conhecimento da Constituição Estadual da Bahia, a Lei Complementar 06, que é a lei 06 de 91, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, e o Regimento Interno, ok? Mas vamos começar logo comentando nossas questões aqui, para a gente não perder tempo. Vamos lá, na tela. Primeira questão do CESP, Tribunal de Contas de Pernambuco, questão recente aí de 2017, tá, pessoal? Recente, eu já trouxe uma questão polêmica para poder iniciar o nosso debate. Bom, a lista de exercícios está disponível para vocês no link aí do YouTube, tá? Vocês podem, recomendo que vocês baixem a lista de exercícios, tentem fazer, tá? E depois assistam aos comentários. E se tiver tempo ainda aí na véspera da prova, na sexta-feira, refaz essas questões rapidinho aí, são 45 questões, dá para fazer aí num tempo razoável, lendo com os comentários que você fez aqui da nossa gravação, e eu tenho certeza que é uma boa revisão para a véspera da prova também, porque controle externo é uma matéria muito importante. Mas vamos lá. Primeira questão aí, TCE Pernambuco 2017. Questão bem recente. Vamos lá. O controle interno é exercido pela administração pública sobre os próprios atos e sobre as atividades de órgãos e das entidades descentralizadas a ela vinculadas. Ora, o que a questão está afirmando? A questão está afirmando que o controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta é controle interno. E isso, para o CESP, é considerado verdadeiro. Ora, qual é o conceito de controle interno? O conceito que a doutrina apresenta para controle interno é o controle exercido dentro da estrutura de um mesmo poder, ou dentro da estrutura organizacional, da mesma estrutura organizacional. Ora,
A administração direta está dentro da estrutura organizacional do mesmo poder da administração direta. Portanto, pode ser considerado controle interno. Essa é a posição do CESP e essa é a posição também de Bandeira de Melo. Então, o controle que a administração pública direta exerce sobre a administração indireta, para o CESP é considerado, conforme se mostrou aí em prova recente, e a gente vai ver outras questões tratando do mesmo assunto e abordando da mesma forma, é considerado controle interno, ok? Há, entretanto, uma posição divergente da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que considera que o controle que a administração pública direta exerce sobre a indireta, ela considera como controle externo. Então, na sua prova, se não fizer referência a nenhum doutrinador, você pode marcar que o controle que a administração direta exerce sobre a indireta é um controle interno. Mas se fizer referência à professora Maria Silvia Zanella de Pietro, você marca como controle externo, ok? O que acontece? Bandeira de Melo, que defende que é controle interno, Celso Antônio Bandeira de Melo, ele dá uma nomenclatura específica para esse controle. Ele chama de controle interno externo, ou controle interno de caráter externo. Por quê? Porque mesmo estando na estrutura de um mesmo poder, ele é feito de uma pessoa jurídica para outra. Ok? Ou seja, a União exerce controle interno em uma autarquia federal. Ora, nós sabemos que a autarquia tem personalidade jurídica. Se tem personalidade jurídica, o controle é exercido de uma pessoa jurídica em relação a outra. Portanto, esse controle é um controle interno com caráter externo. E a gente vai ver que o CESP já usou essa terminologia, controle com caráter externo, e considerou verdadeiro. A gente vai ver aí na sequência da questão. Então, primeira questão, gabarito verdadeiro, questão logo polêmica para a gente começar bem. Começar bem nossa revisão. Questão número 2, vamos lá. Questão também de 2017 aí, ó, do CESP. Vamos lá. No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item que segue. Ora, qual é a afirmativa? O poder de fiscalização que a Secretaria de Estado de Educação do DF, ou seja, órgão da administração direta, exerce sobre fundação a ela vinculada, configura controle administrativo por subordinação. Ora, essa alternativa é falsa. Por quê? O que acontece? Nós sabemos que o controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta é um controle chamado de controle finalístico. Finalístico. Também chamado de controle de resultado. Também chamado de tutela administrativa ou supervisão ministerial, que é o termo usado lá pelo Decreto-Lei 200 de 1967. Beleza. Ora, nesse controle que a administração direta exerce sobre a indireta, não há subordinação. Não há hierarquia. Aqui o que há é, ó, chamado de vinculação. Ok? O CESP adora usar esses terminhos, subordinado, controle por subordinação, controle por vinculação. Ok? O controle que a administração direta exerce sobre os seus próprios órgãos
é um controle por subordinação. Mas o controle que a administração direta exerce sobre as entidades da administração indireta é um controle por vinculação. Também chamado de controle finalístico, controle de resultado, tutela administrativa ou supervisão ministerial. Ok? Questão falso, que exige um conhecimento aí de organização administrativa. Ok? Beleza, vamos seguindo. Terceira questão. Questão TCE Pará 2016. Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito do controle da administração pública, julgue o item a seguir. O controle interno situa-se no âmbito do controle administrativo e é exercido em cada poder sobre seus próprios órgãos e entidades. Ora, tá chamando, tá dizendo de novo, novamente, ó, que o controle que a administração direta exerce sobre as entidades da administração indireta é controle interno, novamente, ok? Qualquer irregularidade que seja detectada e não comunicada ao respectivo Tribunal de Contas acarreta pena de responsabilidade solidária, verdade. Isso aqui, esse trecho final, é cópia do parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal de 88. Ok? A irregularidade, se detectada e não comunicada ao Tribunal de Contas, acarreta a responsabilidade solidária. Ok? Alternativa correta. O primeiro trecho dizendo que as entidades da administração indireta sofrem controle interno e o segundo, cópia literal do parágrafo 1º do artigo 74, que trata lá do controle interno. Eu recomendo que vocês tenham esse artigo 74, incisos 1º ao 4º, e seus parágrafos decorado, porque isso despenca nas provas, tanto de administrativo, quanto de constitucional, quanto de controle externo. Não dá para ir para a prova de Tribunal de Contas sem saber os artigos 70 a 75 da Constituição. E o 74 está incluído aí nesse bolo, certo? Importantíssimo artigo 74. Vocês vão ver que ele aparece em diversas questões. Gabarito da terceira questão, verdadeiro. Vamos seguindo aqui. Questão 4. Acerca do controle da administração pública, assinale a opção correta. Letra A, o controle por vinculação. Opa, a gente já sabe qual é o controle por vinculação. O controle que a administração direta exerce sobre a indireta, também chamado de tutela administrativa, supervisão ministerial, controle finalístico ou controle de resultado. Possui caráter externo. Veja como o CESP foi capciosa. Ela diz que o controle por vinculação tem caráter externo, pois é atribuído a uma pessoa e se exerce sobre atos praticados por outra pessoa diversa. Verdade. Veja que essa questão foi um pouco capciosa, porque a gente já viu que a tendência do CESP é admitir que o controle por vinculação é um controle interno. Mas é um controle interno com caráter externo. Por quê? Porque é exercido de uma pessoa em relação a outra pessoa jurídica. Ok? Então tenham atenção quanto a isso. Vamos analisar as outras questões. O gabarito é letra A. Vamos analisar as outras questões para a gente ver se tem alguma outra pegadinha. Controle interno é o que se consuma pela verificação de conveniência e oportunidade da conduta administrativa. Ora, questão mal elaborada. Porque o que acontece? A gente sabe que no controle interno é feito controle de legalidade e controle de mérito. E no controle de mérito é que vai se apurar o quê? Conveniência e oportunidade. Ora, mas o gabarito foi considerado falso. Por quê? Porque ele queria aqui, ó, dizer que era o controle de mérito é o que se consuma pela verificação da conveniência e oportunidade da conduta administrativa. Mas no controle interno há controle de mérito. E no controle de mérito interno também se verifica conveniência e oportunidade. Mas
vocês têm que estar espertos e atentos à forma de cobrança do CESP, tá? Ela queria aí que você soubesse que o controle de mérito se consuma pela conveniência e oportunidade, pela verificação da conveniência e oportunidade. Gabarito letra B, falso, ok? Letra C, o controle de legalidade é controle externo, na medida em que é necessariamente processado por órgão judicial. Ora, o controle de legalidade pode ser exercido pela própria administração que editou o ato e pelo Poder Judiciário, no exercício da sua função judicial. Ok? Tranquilo aí, letra C, falso. Beleza, letra D. Controle administrativo é a prerrogativa que a administração pública possui de fiscalizar e corrigir a sua própria atuação, restrita a critérios de mérito. Falso. A gente já falou aqui, controle de mérito e controle de legalidade. E aqui vale citar a clássica súmula número 473 do STF. Vale a pena que você tenha decorado a súmula 473 do STF, que despenca em concursos, tanto nas questões de controle externo, quanto nas questões de direito administrativo. O que é que diz a súmula 473 do STF? Diz que a administração pública pode anular os seus atos quando eivados de vício de legalidade, porque deles não provém direitos, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Ok? Então, a súmula 473 explica todo o controle de legalidade e o controle de mérito. Ok? Beleza. Súmula 473 vale a pena ser lida. A administração pública pode anular os seus atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, ok? E ressalvada a apreciação do Poder Judiciário. Beleza. Letra D, falso. Vamos para a letra E. O controle que a União exerce sobre a FUNAI caracteriza como controle por subordinação, uma vez que a FUNAI é uma fundação pública federal. Novamente a mesma coisa. Ora, fundação pública federal, o controle que a União exerce é controle por vinculação. Ok? Vejam como despenca em concurso esse tipo de questão, e eu tenho certeza que vai cair na sua prova também do TCM. Ok? Gabarito, então, da quarta questão, letra A. Vamos seguindo, vamos adiante, que a gente tem muita questão para comentar hoje. Uma super revisão aí de controle externo, e vocês vão ver que vocês estão indiretamente revisando também direito administrativo. Beleza. Questão número 5. Vamos lá. O controle interno administrativo consiste no poder da administração pública para anular e revogar seus próprios atos, o que torna a coisa julgada administrativa e, consequentemente, impede qualquer questionamento do Poder Judiciário. Ora, falso. Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário ou amplo acesso ao Poder Judiciário. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 35. Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ok? Então, eu já adianto que o sistema administrativo adotado pelo Brasil, expresso com fundamento no inciso 35 do artigo 5º, é o sistema de jurisdição una, que tem características do sistema inglês. Ok? Ou seja, somente o Poder Judiciário
pode dizer a palavra final sobre o direito no ordenamento jurídico brasileiro. A gente vai ver que isso é questão, é assunto de vocês, está lá expresso no edital. E vocês vão ver que tem questões mais na frente tratando sobre isso. Ora, existe o sistema do contencioso administrativo. No sistema do contencioso administrativo, a administração pública faz sim coisa julgada em matéria administrativa e não há possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário. A própria decisão administrativa faz coisa julgada. Ora, esse é o sistema de dualidade de jurisdição, ok? Que é derivado do sistema francês, ok? Mas tenham cuidado, não confundam dualidade de jurisdição, ou seja, dois poderes podendo dizer a palavra final sobre direito, a administração pública podendo dizer a palavra final sobre direito e o Poder Judiciário podendo dizer a palavra sobre direito em determinadas matérias, dualidade de jurisdição, não confunda com duplo grau de jurisdição, ok? Duplo grau de jurisdição é outra coisa. Em regra, se admite no Brasil duplo grau de jurisdição, que é a possibilidade de recurso da decisão, ok? Não confunda dualidade de jurisdição com duplo grau de jurisdição. A questão é falso porque não existe essa possibilidade de impedimento de questionamento judicial. Gabarito falso, questão 5. Questão tranquila aí, mas que cabe essa explicação do sistema administrativo, jurisdição una, sistema inglês e do sistema francês de dualidade de jurisdição ou de contencioso administrativo. Beleza, galera, vamos seguindo. Questão 6. Questão 6. Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito do controle na administração pública, julgue o item que segue. Questão aí, ó, TCE Pará, Tribunal de Contas do Estado. Recursos administrativos constituem meios hábeis para propiciar o reexame da decisão interna de um órgão da administração por outro órgão correspondente de outro poder ou de outra esfera. Falso! O recurso administrativo é sim a possibilidade de reexame da decisão interna de um órgão, mas não por outro poder. Ok? Tem que ser dentro do mesmo poder. Beleza? Cabe o chamado recurso administrativo hierárquico próprio quando o pedido de reexame é direcionado para o próprio agente ou para o agente hierarquicamente superior ou para o próprio órgão ou órgão hierarquicamente superior para rever aquele ato, recurso administrativo hierárquico próprio. A autoridade que vai rever aquele ato é hierarquicamente superior à autoridade que praticou o ato. E há o chamado recurso administrativo hierárquico impróprio. Ora, hierárquico impróprio, o que é que ele quer dizer? Há a possibilidade de recurso administrativo, mas não há hierarquia entre o órgão que vai analisar esse recurso e o órgão que editou o ato, ou o agente que vai analisar esse recurso e o agente que praticou o ato. Quais são os exemplos? Há dois exemplos. Há os exemplos dos órgãos especializados, em que não há hierarquia entre esses órgãos e os outros órgãos dos quais os agentes praticaram os atos. Por exemplo, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um órgão do Ministério da Fazenda, que revê os lançamentos tributários lançados, executados pelo auditor fiscal da Receita. Ok? O auditor fiscal da Receita faz o lançamento tributário, há a possibilidade de recurso para a DRJ, Delegacia de Julgamento. Se mantiver o ato, o lançamento, há a possibilidade de recurso ao CARF, que não há hierarquia entre esses órgãos. Outro exemplo, a CGU. A CGU é um órgão de Controladoria Geral da União, é um órgão de controle interno da União, mas que não há hierarquia entre a CGU e outros órgãos da administração pública. É um órgão específico de controle interno, especializado em controle interno. Um exemplo de recurso administrativo hierárquico
impróprio. Outro exemplo de recurso administrativo hierárquico impróprio é o ato praticado por um agente de uma autarquia, no qual cabe recurso para administração direta, a qual a autarquia está vinculada. Ora, a hierarquia entre a autarquia e a administração direta, a qual ela está vinculada, não. Mas a lei pode prever a possibilidade de recurso. Como é que chama esse recurso? Recurso administrativo hierárquico impróprio. Por que impróprio? Porque não há hierarquia. Ok? A gente vai ver que tem algumas questões sobre isso, eu já estou adiantando a nossa revisão. Ok? Gabarito da questão 6 é falso. E vocês vão ver que esse recurso hierárquico impróprio e próprio vem aparecendo em questões principalmente de tribunais de conta. Ok? Então é um assunto que você tem que saber. Um detalhe sobre o recurso hierárquico impróprio é que ele depende de previsão expressa em lei. Ok? Depende de previsão expressa em lei. Beleza. Questão 7. TCE Pará ainda aí. Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito do controle da administração pública, julgue o item a seguir. O controle interno situa-se no âmbito do controle administrativo e é exercido em cada poder sobre os seus próprios órgãos e entidades. Eu acho que essa questão está repetida, né? Qualquer irregularidade que seja detectada e não comunicada ao respectivo Tribunal de Contas acarreta a responsabilidade sobre a verdade. A gente já comentou essa questão, se não me engano, foi a segunda ou a terceira questão. Me perdoe aí, terminou que repetiu a questão. Gabarito certo. Aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal de 88. Essa parte final. Ok? Cópia literal aí praticamente do parágrafo 1º. Vamos seguindo. Questão 8. A TRE Pernambuco. Questão de 2017, aí recente. Assinale a opção correta a respeito do controle da administração pública. Letra A. As ações judiciais que tenham por objeto atos administrativos, beleza, controle judicial, praticados por órgão do Poder Judiciário, constitui exemplo de controle externo. Que questão excelente! Excelente questão. Ó, falso. Ora, tenham muito cuidado com isso. O que acontece? O Poder Judiciário, ok? Exerce o controle judicial por meio de ações judiciais nos atos administrativos praticados por ele próprio. Ora, um ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário no exercício da sua função administrativa atípica pode ser questionado de duas formas. Pode ser questionado administrativamente, ok? E pode ser questionado por meio de uma ação judicial. Ora, se ele for questionado administrativamente, ele vai ser revisto no exercício da função administrativa do Poder Judiciário. Ora, se ele for questionado por meio de uma ação judicial, ele vai ser analisado pelo Poder Judiciário no exercício da sua função jurisdicional. É diferente. E é preciso que você tenha muito bem estabelecido o conceito de controle interno. O controle interno é exercido dentro do mesmo poder. Então, neste caso aqui, não é controle externo, é controle interno. Agora, o Poder Judiciário, quando estiver por meio de ações judiciais, no exercício da sua função jurisdicional, revendo atos administrativos praticados pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo no exercício da sua função atípica administrativa, nesse caso é controle externo, ok? Fiquem atentos porque você vê que a questão foi bem elaborada. Poderia confundir aí um aluno que fosse com muita sede ao pote, ok? Beleza, vamos continuar. Letra B, a letra A está falso. Letra B. Dada a presunção de legitimidade, atributo do ato administrativo, né? Presunção de legitimidade, veracidade, de legalidade dos atos administrativos, não se pode falar em controle preventivo desses atos. Ora, falso. Assim,
uma classificação em relação ao tempo ou ao momento do exercício do controle, em que há controles preventivos, há controles concomitantes e há controles repressivos ou posteriores ou a posteriori. Ora, há sim diversos exemplos de controle preventivo. Diversos exemplos, tá? Um dos exemplos é a própria autorização que o Senado dá para a nomeação dos ministros do Tribunal de Contas indicados pelo presidente da República. Ora, 1/3 dos ministros do Tribunal de Contas são indicados pelo presidente, mas tem que haver uma autorização prévia do Senado. Para o presidente poder nomear, precisa de uma autorização do Senado. Controle preventivo ou a priori, ok? A característica dos atos administrativos, da presunção de legitimidade ou presunção de legalidade ou a própria presunção de veracidade, não exclui a possibilidade de controles preventivos. Por óbvio que o controle preventivo é um controle que aumenta a efetividade do ato, mas diminui a eficiência do órgão. Porque imagine se todos os atos administrativos editados pela administração pública precisassem de um controle preventivo. Ora, imagine os milhares de atos administrativos que foram praticados hoje na administração pública se todos precisassem de um controle preventivo. Ora, a eficiência da administração pública cairia bastante. Ok? Mas há sim possibilidade de controles preventivos. Gabarito falso. Letra C. Por força do princípio da eficiência, não cabe falar em controle concomitante de um ato administrativo. Falso. Há sim controles concomitantes, mas prejudica um pouco a eficiência. Tanto o controle preventivo quanto o concomitante prejudica a eficiência, mas há sim possibilidade de controle concomitante. Sob risco de entraves desnecessários à consecução do interesse público. Falso. Letra D. Vamos seguindo. O recurso administrativo ilustra o chamado controle provocado, que se opõe ao controle de ofício, por ser deflagrado por terceiro. Verdade, o recurso administrativo é um exemplo de controle provocado, porque depende de provocação. Ok? E se opõe ao controle de ofício. Por quê? Porque a administração pode rever os seus próprios atos de ofício. Ok? Ela pode rever os seus atos de ofício ou por provocação. Por provocação vai ser, uma das formas é o recurso administrativo. Perfeito, gabarito. Letra D. E letra E. O controle de legalidade é prerrogativa do controle judicial. Ora, questão um pouco capciosa. Ora, o controle judicial faz controle de legalidade? Sim, faz sim. Mas a administração pública, que editou o ato, também faz controle de legalidade. Certo? Questão aí mal elaborada, mas a prerrogativa do controle de legalidade não é exclusiva do controle judicial. Ok? Controle administrativo também faz controle de legalidade. Já o controle de mérito, esse é feito exclusivamente pela administração pública que editou o ato. Ok? Não há controle judicial de mérito. Ok? Beleza. Gabarito aí da 8ª questão, letra D de dado. Vamos seguir. Vamos para frente que a gente ainda tem... Nós temos ainda 36 questões pela frente. Vamos lá. Revisão é revisão. É para chegar lá nessa zorra, como diz o mestre Silvio, virado na zorra, acertando tudo. Assinale a opção correta em relação ao controle administrativo. Questão do TRE Bahia 2017. Só questão recente. Os recursos hierárquicos próprios podem ser dirigidos a outro órgão
que não aqueles onde se originar o ato impugnado. Ora, falso. O que é que acontece? O recurso hierárquico próprio se dirige ao órgão que praticou o ato e vai ser analisado pela autoridade superior ou agente hierarquicamente superior ao agente que praticou o ato. O recurso hierárquico próprio pode ser dirigido a outro órgão? Não, falso. Tem que ser dirigido ao próprio órgão que praticou o ato, mas para a autoridade superior. Ok? Letra B. É constitucional a exigência de depósito em dinheiro como requisito para interposição de recurso administrativo. Falso. Importantíssimo, ó. Súmula vinculante número 21. Súmula vinculante número 21 é constitucional a exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens ou dinheiro como condição de admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante número 21. Letra B, falso. Vamos seguindo. Letra C. A supervisão da administração direta sobre a indireta depende de expressa previsão legal. Verdade. O controle por vinculação não é um controle, ó, não é automático e não é ilimitado. Ele depende de quê? De expressa previsão legal. E qual é a lei que vai determinar os limites desse controle por vinculação? Em regra, é o próprio estatuto, perdão, é a própria lei que criou aquela entidade. Ora, o controle que a administração, a supervisão ministerial ou a tutela administrativa que a administração direta vai exercer sobre a autarquia, os limites desse controle pode estar na lei que criou aquela autarquia. Ok? Beleza, gabarito letra C, vamos seguindo. Letra D, o exercício do direito de petição, mecanismo tradicional do controle popular, verdade, até aí verdade, depende do pagamento de taxas. Opa, independe do pagamento de taxas. Independe do pagamento de taxas. Isso é a literalidade do artigo 34, perdão, inciso 34, a linha A do artigo 5º da Constituição Federal de 88, vale a pena dar uma lida, ok? E o pedido de reconsideração suspende o prazo para interposição de recurso. Falso, o pedido de reconsideração não suspende o prazo. O pedido de reconsideração é encaminhado à própria autoridade que praticou o ato e pede simplesmente para ele reconsiderar aquele ato, ok? Não suspende o prazo para interposição de recurso. Gabarito letra C de casa. Vamos seguindo, questão número 10. Questão aí, ó, 2018. Controladoria Geral do Município de João Pessoa, questão aí recente. No caso das autarquias e das empresas estatais em geral, o controle é pleno e ilimitado. Falso. Ok? O controle, veja bem, a questão não foi muito bem elaborada. Mas o que ela está querendo dizer? Ó, o controle que a administração direta exerce sobre as autarquias e as empresas estatais é pleno e ilimitado. Falso. Não é pleno e ilimitado, não. É no limite que a lei estabelecer. Ok? No limite que a lei estabelecer. Beleza, vamos seguindo. 10 é falso. Vamos seguindo aqui com nossas questões. Opa, pulei aqui a questão 11. Questão 11.
TCE Paraíba, 2018, questão recente aí, questão tranquila que a gente até já explicou. Os sistemas de controle são um conjunto de instrumentos contemplados no ordenamento jurídico que tem por objeto a fiscalização da legalidade dos atos da administração pública. No Brasil, a Constituição consagra o sistema de controle administrativo, que o Brasil é o sistema de jurisdição que una, ou controle, também chamado de controle judicial ou jurisdicional, decorre do sistema inglês. Ok? Vamos lá. Letra A. Contencioso, sistema de controle, sistema de contencioso administrativo, em vista da previsão expressa de competência do Tribunal de Contas. Falso. Não é o sistema de contencioso administrativo, a gente já viu que é o de jurisdição una. Letra B. Sistema de controle uno de jurisdição. Haja vista que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Perfeito. Perfeito. A gente já falou isso em algumas questões anteriores. Está lá no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso é o quê? Característica do sistema de jurisdição una. Vamos seguindo. Letra C. No Brasil, a Constituição consagra o sistema de controle, derivado do inglês, tendo em vista a possibilidade do exercício da função jurisdicional pela administração pública, somente em determinadas matérias. A administração pública não exerce função jurisdicional, ok? No Brasil, a administração pública não exerce função jurisdicional. O que é jurisdição? Jurisdição é o poder de dizer a palavra final sobre o direito. Quem é que exerce jurisdição no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro? Poder Judiciário. Ok? Beleza. C é falso. D. Sistema dual de jurisdição. Não é o sistema dual, a gente já viu que é o sistema uno. Tendo em vista que o Poder Legislativo exerce competência jurisdicional e profere decisões com caráter terminativo sobre algumas matérias. Falso, não é dual. Sistema francês, diante da possibilidade de revisão de qualquer ato da administração pelo Poder Judiciário. Na verdade, aqui seria o inglês. Ok? Ou de jurisdição una. Também falso, questão 11. Vamos seguindo. Questão 12. Vamos seguindo com nossas questões. Aqui a gente não para. Ritmo acelerado, ritmo de revisão. Cabe ao sistema de controle interno de cada um dos poderes prestar informação ao Poder Legislativo quando da constatação de irregularidades ou ilegalidades. Pegadinha boba. Pegadinha boba que você tem que estar ligado, porque o CESP gosta de botar às vezes essas pegadinhas bobas. Ora, cabe ao sistema de controle interno de cada um dos poderes prestar informações ao Tribunal de Contas quando da constatação de irregularidades ou ilegalidades. Veja que o CESP foi no detalhe, questão boba. Onde é que está isso? Ó? Parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal de 88. Ok? Conhecimento aí rasteiro, pegadinha boba, mas que você tem que estar esperto na prova para não perder essas questões. Ele exigiu a literalidade do parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição. Ok? Beleza, vamos seguindo. Gabarito falso da 12. Questão 13. O recurso hierárquico impróprio. Opa, apareceu, ó. Questão da AGU 2013, mas vamos lá. O recurso hierárquico impróprio, na medida em que é dirigido à autoridade de órgão não integrado na mesma hierarquia daquela que proferiu o ato, independe de previsão legal. Ora, o recurso hierárquico impróprio é sim dirigido à autoridade de órgão não integrante da hierarquia daquela que proferiu o ato, mas depende sim de previsão legal. Ok? Depende de previsão legal, gabarito falso. Se cair recurso hierárquico próprio ou impróprio, vocês vão acertar com certeza. E eu acho que vai cair. Beleza. Questão 14, vamos lá. Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Defensor Público, 2015. Tendo em vista que, relativamente aos mecanismos de controle da administração pública, a própria Constituição Federal dispõe que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão,
integradamente sistema de controle interno em suas respectivas esferas, assinale a opção que apresenta exemplo, meio de controle interno, que apresenta exemplo de meio de controle interno da administração pública. Ora, ele trouxe aí, ó, no enunciado da questão, é o caput do artigo 74 da Constituição Federal de 88. Ok? Caput do artigo 74. Vale a pena ter o artigo 70 ao 75 da Constituição decorados. Certo? Beleza, vamos lá. Ele quer exemplo de controle interno. Fiscalização realizada por órgão da Controladoria da União sobre a execução de determinado programa de governo no âmbito da administração pública federal. Beleza, dentro do mesmo poder. Perfeito. Isso está aqui, ó, inciso 1º do artigo 74 da Constituição Federal de 88. Beleza. Letra B. Controle do Poder Judiciário sobre os atos do Poder Executivo em ações judiciais. Ora, a gente já viu que isso é controle externo. Estamos carecas de saber que isso é controle externo. Sustação pelo Congresso Nacional de atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Ora, o Congresso Nacional tem essa atribuição? Tem essa competência? Tem. Mas não é controle interno, é controle externo. É exemplo de controle direto parlamentar. Ok? Controle direto, exercido diretamente pelo Congresso Nacional. Ou por uma das casas do Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. No caso aqui ele trouxe um exemplo de um controle externo exercido diretamente pelo Congresso Nacional. E quando é que o controle externo é exercido indiretamente? Por meio de tribunais de conta. Ok? É o controle parlamentar indireto. Beleza. A gente vai estudar mais para frente algumas questões. Letra D. Julgamentos das contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, realizado pelos tribunais de conta. Ora, é exemplo de controle externo. Lembrando que os tribunais de conta auxiliam, no caso, o Tribunal de Contas da União, auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. No caso dos estados, no âmbito do Estado da Bahia, o controle externo no Estado da Bahia é exercido pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, auxiliado por quem? Pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Perfeito. E o controle externo dos municípios? Ora, no Estado da Bahia, o controle externo dos municípios é exercido pela Câmara de Vereadores de cada município, auxiliados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão estadual. Então percebam a pegadinha que pode surgir na sua prova. O Tribunal de Contas dos Municípios é um órgão estadual que auxilia as câmaras de vereadores no controle externo dos municípios. Ok? Beleza. Letra E. Ação popular proposta por cidadão visando a anulação de determinado ato praticado pelo Poder Executivo Municipal, considerado lesivo ao patrimônio. Ora, a ação popular é por qualquer cidadão, cabe sim contra ato lesivo ao patrimônio público, mas não é controle interno, é controle popular. Ok? Beleza, pessoal, vamos seguindo. Questão a 14, então, o gabarito foi letra A. Vamos lá, questão 15. MPOG 2015. O controle interno pode ser definido como exercido no âmbito do mesmo poder, ainda que por órgão diverso daquele que sofra a correção. Verdade. Pode ser por órgão especializado e pode ser a administração direta sobre as entidades da administração indireta. Ok? Perfeito. Então, ainda que por órgão diverso daquele que sofre a correção. Verdade. Não está na mesma hierarquia. Pode ser um órgão especializado, como é exemplo da CGU, ou administração direta sobre a indireta. Questão 15, gabarito verdadeiro. Vamos seguindo. Questão 16.
TRE do Mato Grosso, 2015. No que tange ao controle da administração pública, assinale a opção correta. Aí o que acontece? Vocês vão ver que agora as questões vão exigir alguns conhecimentos de atos administrativos, teoria geral dos atos administrativos, que está relacionado com controle externo, ok? Beleza? Porque o controle administrativo, o controle de legalidade e o controle de mérito está lá na teoria geral dos atos administrativos, ok? Desfazimento dos atos administrativos. Vamos lá. A letra A. Ele pede a opção correta. A anulação dos atos administrativos a título de controle judicial consiste na possibilidade do Poder Judiciário rever os atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade. Falso. Controle judicial, no exercício da função jurisdicional, não vai ponderar sobre conveniência e oportunidade. Controle judicial é controle de legalidade, depende de provocação, ok? Falso. Letra B. No caso de pedido de reconsideração, mas não no de revisão administrativa, exige-se do interessado a demonstração da existência de fatos novos que justifiquem ainda a adequação da sanção aplicada. Ora, o que acontece? O pedido de revisão é o que é que justifica, o que é que fundamenta a possibilidade do pedido de revisão? É exatamente o quê? A demonstração de existência de fatos novos, não conhecidos no momento da edição do ato, que tornam inadequada a sanção aplicada. Isso justifica, sim, a revisão. É o contrário do que está dizendo. O pedido de reconsideração é um pedido feito diretamente à autoridade que praticou o ato para que ele reconsidere a prática daquele ato. O pedido de revisão, não. O pedido de revisão se tornaram conhecidos fatos novos que não eram conhecidos no momento, eram existentes, mas não conhecidos no momento da prática do ato, que tornam aquela sanção inadequada. Ok? Então, gabarito falso da letra B. Letra C. O controle administrativo é exercido apenas por iniciativa da própria administração, para o fim de confirmar, rever ou alterar. Falso. Pode ser tanto por provocação como de ofício. Súmula 473 do STF. Letra D. O recurso hierárquico impróprio, de novo. O recurso hierárquico impróprio consiste naquele dirigido à autoridade pertencente a órgão estranho àquele de onde se originou o ato impugnado. Verdade. Verdade. Conceito aí, recurso hierárquico impróprio. A gente já viu quais são os casos, gabarito letra D. Letra E. O controle interno a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do TCU. Opa! Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete, entre outras atribuições, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Aprecia por meio de parecer prévio, que está falso, né? Estou botando verdadeiro aqui, mas está falso. Ok? Aqui está chegando a hora de beber aguinha, dar um intervalo para a gente descansar. Aí começa a ver verdadeiro e bota falso, ver falso e bota verdadeiro. Vamos lá, mas na prova você tem que estar ligado. Na prova tem que estar com energia durante todo o tempo da prova para não cair nessas pequenas falhas. Eu tenho certeza que no dia da prova vocês estarão energizados, a todo vapor, e a gente aqui torcendo por vocês, mandando energia positiva. Vamos lá, questão 17. Acerca da extinção dos atos administrativos. Vamos lá. A cassação é a extinção do ato administrativo por descumprimento da execução desse ato pelo seu beneficiário. Verdade. A cassação do ato administrativo é uma das formas de desfazimento do ato administrativo, porque o seu beneficiário deixou de cumprir algum requisito exigível pelo ato. Ok? Verdadeiro. Agora vamos ver as outras. O que acontece? Vocês têm que ir no controle administrativo o desfazimento dos atos administrativos por anulação, por cassação, por caducidade, por revogação. E vocês têm que saber esses conceitos que a gente busca lá na teoria dos atos administrativos. Ok? Beleza? Vamos lá, letra B. A decretação de anulação decorre da conveniência e oportunidade. A CESP adora isso, né?
Anulação a gente não vai decorrer de conveniência e oportunidade, não. Anulação decorre de controle de legalidade. Falso. A revogação é um ato discricionário, sim. O ato de revogação é discricionário. E só pode ser revogado também atos discricionários, que produz efeitos ex tunc. Aí você bate na testa, ó. Para trás, o efeito da revogação é para trás? Não. Lembre da súmula 473 lá do STF, que a gente já citou aqui diversas vezes. Revogando seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando o direito adquirido, ó. Ex nunc, efeito para frente. O efeito da revogação é para frente. Beleza. Falso. Letra D. A anulação retira do mundo jurídico atos com defeitos, produzindo efeitos ex nunc. A anulação retira do mundo jurídico atos com defeitos, produzindo efeito ex nunc. Para frente, não. O efeito da anulação é retroativo. Ou ex tunc. T de testa, para trás. Ok? Beleza. Falsa letra D. E letra E. Somente por determinação judicial é possível a revogação de um ato administrativo? De jeito nenhum. Quem pode revogar ato administrativo? A própria administração que editou o ato. Poder Judiciário pode revogar ato administrativo? Tenha cuidado. Poder Judiciário, no exercício da sua função administrativa atípica, pode sim revogar ato administrativo. Agora, Poder Judiciário, no exercício da sua função jurisdicional, não pode revogar ato administrativo, porque no exercício da função jurisdicional, o Poder Judiciário vai fazer controle de legalidade e não controle de mérito. Gabarito 17, letra A. Vamos seguindo aí, que ainda dá para a gente comentar mais algumas questões antes do intervalo. CESP, Prefeitura João Pessoa, 2018. Veja como repete a questão, praticamente igual. Marque a opção correta. Ocorre anulação do ato administrativo quando o gestor público o extingue por razão de conveniência e oportunidade. A mesma coisa. Opa, falso. Mesma coisa, falso. Ok? Anulação não vai ponderar sobre conveniência e oportunidade, e sim na revogação. A revogação produz efeitos retroativos. Só mudou, na outra ele tinha botado ex tunc. Aqui ele botou retroativos, mudou só o nome aqui. Falso. Letra C. O Poder Judiciário e a própria administração pública possuem competência para anular ato administrativo. Ora, o Poder Judiciário e a própria administração pública possuem competência para anular ato administrativo. Perfeito. Verdade. Poder Judiciário e a própria administração pública, ambos fazem controle de legalidade. Poder Judiciário quando provocado, a administração pública quando provocada ou de ofício. Letra D. O ato administrativo julgado inconveniente poderá ser anulado. Ato inconveniente ou inoportuno não vai ser anulado, vai ser revogado. Vê como repete a questão, né? As questões se repetem. O CESP repete bastante essas alternativas. Vamos seguindo, que ainda dá tempo. Vamos comentar aí pelo menos até a questão 20. Conforme a Constituição, questão 19, TCE Pernambuco. Conforme a Constituição Federal de 1988, o sistema de controle interno de cada poder deve apoiar o sistema de controle externo. Perfeito. No exercício da sua função institucional. Perfeito. Até aqui, perfeito. Razão por que o controle interno é subordinado ao externo. Falso. A questão vinha bem. Mas o controle interno não é subordinado ao controle externo. Ok? A questão vinha até aqui, ó. É literalidade do inciso 4º do artigo 74 da Constituição Federal. Veja como cai esse artigo 74, viu? TCE Pernambuco choveu esse artigo 74, de controle interno. Beleza? Vamos seguindo. Questão 20. TCE Paraíba, mas é para procurador. Vamos lá. Acerca dos controles interno e externo da administração pública, assinale a opção correta. O controle externo, ele quer a correta, né? Questão 20. O controle externo hierarquicamente superior ao controle interno. Opa, falso. O controle externo não é hierarquicamente superior. Letra B. Cabe ao controle interno auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
Ora, cabe ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União fazer o julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Ok? Falso. Letra C. O controle interno feito por meio de auditoria a fim de acompanhar a execução do orçamento tem por objetivo verificar a legalidade da aplicação do dinheiro público e auxiliar o Tribunal de Contas no exercício da sua missão institucional. Verdade. Mais uma vez, ó. Artigo 74, inciso 1A, 4 da Constituição Federal de 88. Ok? Letra C, perfeito. Letra D. O controle interno permite verificar se a administração pública respeitou disposições imperativas no exercício das suas atribuições, não se caracterizando como controle de mérito. Falso. O controle interno pode ser de mérito ou de legalidade. A gente já está fera nisso aí. Letra E. O controle externo é efetivado por órgão pertencente à estrutura do ente responsável pela atividade controlada. Não. O controle interno não é efetivado por órgão pertencente à estrutura. Abrange a fiscalização e a correção dos atos ilegais, inconvenientes e inoportunos. O controle externo não é exercido por órgão pertencente à estrutura do ente responsável pela atividade controlada. Não. O controle externo é exercido por outro poder. Ok? Falso também a letra E. Vamos seguindo, questão 21. Deixa eu ver aqui. Já temos aí, né? 1 hora. Passou de 1 hora. Vamos dar um intervalo, galera. Bebe uma aguinha. Eu vou rapidamente aqui beber uma aguinha, descansar a garganta e a gente volta comentando as outras 25 questões e ainda fazendo um resuminho no final de alguns detalhes que eu acho importantes, que estão lá na Constituição do Estado da Bahia, na Lei Complementar 06 de 91 do Estado da Bahia e no Regimento Interno. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Um abraço.